Tem uma história de uma mãe que ela é filha de 12 anos. Levava para um canavial, lá todo mundo cortava cana, e a menina se convencia de que aquilo que a mãe dizia que era um trabalho era importante para sustentar a casa. E aí tem uma hora que a filha diz assim: mãe, eu não quero mais trabalhar, não aguento mais, eu sinto dor. Ela: olha, já que tu não quer mais, sai de casa, e bota a menina para fora de casa. E a menina volta: não, mãe, agora que eu quero, né, porque eu tava na rua. Tremembé é uma penitenciária que vai pra lá toda a galera, assim... Os crimes mais chocantes do Brasil acabam indo... Os criminosos que cometeram os crimes mais chocantes. A rigor é assim. Se você cometer um crime extremamente violento contra membros da sua própria família, você vai pra lá. Tá. Porque a Secretaria de Administração Penitenciária... A justiça também ali, juntos, esses dois órgãos, eles tentam distribuir, isso não estou falando só de São Paulo, de todos os lugares, eles tentam distribuir os presos por tipo de crime. Por exemplo, você não pode colocar de jeito nenhum um estupro numa penitenciária onde só tem traficante, porque esse estupro não vai durar um dia. Entendido. Se você colocar um pedaço ali no Pinheirão, tipo, você colocou, morreu. Porque tem crimes que nem a comunidade carcerária aceita. Entendo. Então, para não ter isso, o que eles tentam fazer na medida do possível? Nessa penitenciária só vai ter traficante, nessa penitenciária só vai ter estupro, nessa penitenciária só vai ter... Nessa penitenciária só tem latrocida, ou pelo menos nas galerias, né? Vamos separar por galeria. Eles tentam fazer isso. Tem uma outra lei, que é lá, que está na lei de execução penal, que ela orienta que o preso fique numa penitenciária perto de casa, que para facilitar a visita da família, o preso não pode ficar largado lá na penitenciária como se lá fosse um depósito, porque a ressocialização defende que ele não pode perder o contato com a família. E aí tem uma outra equação que é, a primeira é essa, né, perto de casa, tipo de crime, e os crimes que ninguém aceita. Ou quer ver um outro crime que tu não pode misturar? É sequestrador. Hoje em dia tem pouco, né? Mas antigamente, quando tinha... Os sequestros são feitos de outra maneira. Exatamente. Mas quando tinha aquele sequestro clássico do cativeiro, leva o refém, bota no cativeiro. Tem umas regras no mundo do crime que você não pode, em hipótese alguma, o refém depois que você recebe o resgate. Sabe? Tipo, isso fica muito claro. Se você fizer isso, que alguns sequestradores faziam, principalmente quando o sequestrado reconhecia o sequestrador, né? O refém conhecia, que é o caso, inclusive, da namorada da Suzane, o Sandrão, que namorou Suzane e Elise. Ela sequestrou um garoto de 14 anos, que era vizinho dela. Ela recebeu o dinheiro do resgate. Quando ela foi libertar o garoto reconheceu ela. E aí ela teve que executar. Então, por isso que ela foi pra Tremembé. Tipo, entendi. Como ela fere, né, uma honra do crime, ela não podia estar em nenhuma outra penitenciária. Que o que aconteceria com ela ia ser executada também, por conta de agir dessa maneira. Interessante. Sim. E aí, Essa eu não sabia. Nessa toada, tem um decreto do governo de São Paulo que determina que presos vulneráveis têm que ir para Tremembé. O que eles consideram presos vulneráveis? Os presos de mídia. Porque se o casal Nardoni jogou a Isabela lá do quinto andar, tipo, eles não sobrevivem. Foi muito explorado pela mídia. Sim, todo né? mundo Tipo, ficou todo sabendo. mundo, capa de revista, Jornal Nacional. Isso não pode ir para um presídio comum. Né? Às vezes eles iam ser interrogados no fórum, quando eles chegavam lá no Camburão, a população pulava em cima para tipo, tentar linchar. Então, a população carcerária é um microcosmo da nossa sociedade. Então, a mesma indignação daquela população tem na penitenciária. E por que em Tremembé eles conseguem ficar numa relativa segurança? Porque lá tem uns iguais. Lá tem, tipo... o que tem em Tremembé? Além dos famosos que são considerados presos vulneráveis. Tem ex-policiais, porque também, se colocar um ex-policial numa penitenciária, tipo, não precisa nem explicar, né?
promotores, ex-promotores de justiça, ex-médico, jornalista como Pimenta das Neves, empresário. Então, que ainda tem uma outra coisa. Por exemplo, se você pegar o Luiz Estevão, ex-senador da República, se você colocar numa cadeia comum, ele é considerado um preso vulnerável porque vai a comunicar. Essa mesma pirâmide social que tem fora da cadeia, tem lá dentro. Então, por exemplo, quando você coloca uma pessoa rica lá dentro, a massa carcerária que é pobre vai em cima. Tipo, quer trabalhar pra ele, fica pedindo emprego, fica oferecendo segurança. Então, o que eles fazem? Bora colocar os ricos todos juntos aqui na mesma galeria, que aí ficava na mesma galeria o Luiz Estevão, o Pimenta Neves, que era jornalista do diretor de redação do Estadão, Roger Abdelmaci, que é um médico que era rico também. Então, bora botar eles todos juntos que não dá problema. Porque também, Igor, quando o preso ele é custodiado do Estado. O Estado é responsável por ele. Então, qualquer coisa que aconteça com um preso desse, principalmente preso de mídia, qualquer coisa que aconteça lá dentro, isso resvala diretamente na administração da penitenciária, que é do Estado. Então, por isso que eles têm esse cuidado de... Não é de dar mais proteção, mas porque lá a penitenciária é igual a qualquer uma outra, né? Tem horário de sair, tem os policiais penais lá. Mas se você colocar eles todos juntos, eles correm menos risco. Qual que foi o olhar que mais te não vou dizer incomodou, mas que te deu essa sensação? Porque essa habilidade que você está falando, ela... Bom, no meu caso, como eu converso com um monte de gente aqui, não com muitos assassinos, mas com um monte de gente aqui, eu consigo saber, por exemplo, no olhar do cara, quando ele fica... Quando ele gosta do assunto que ele tá falando, quando ele ficou feliz, quando ele tá incomodado. Pelo olhar eu consigo dizer um monte de coisa. Que vem pela convivência, é uma habilidade que vai se desenvolvendo mesmo, né? No teu caso, identificar esses olhares vindo de onde vem, pode ser assustador, pode ser, sei lá, algum tipo de putz, eu preciso cuidar, eu preciso... É a mesma habilidade que você tem, com a diferença, esse olhar que você tem, naturalmente eu já tenho, porque eu sou jornalista desde os 19 anos e eu sempre trabalhei a minha vida toda praticamente como repórter. Então, de jornal impresso. Então, quando você trabalha como repórter, a tua função no dia a dia é entrevistar e escrever, entrevistar e escrever. Então, na entrevista, que é isso que você faz aqui todo dia, você começa a ter uma conexão com o olhar da pessoa. Por exemplo, eu consigo saber até se a pessoa está mentindo. Às vezes ela veja assim, sente no olhar, no tom da voz, como ela fala. É muito o que eu desenvolvo, não na profundidade dele, mas muito parecido com o Ricardo Ventura. Aquela coisa assim, você sabe a posição da mão, se ela tá batendo, se ela fala olhando pra você e desvia o olhar. No meu dia a dia da profissão eu consegui isso, principalmente tom de voz com que ela fala. Aí eu faço a pergunta de um jeito, ela responde, eu não tô satisfeito, eu refaço a pergunta, viro do avesso, jogo de novo pra ver se ela vem com a mesma. Eu faço isso com político direto, você tem que ficar refazendo a pergunta. E eles têm uma mania de não responder o que você pergunta, né? E você às vezes deixa passar. Não, você que eu digo a gente, que tá entrevistando, deixa passar. Igual os debates, né? Os caras perguntam uma coisa, a Sabatina responde outra. Já teve político é onde mais acontece isso, tá? Já teve político aqui que eu fazia a pergunta 3 vezes, o cara dá 3 respostas diferentes, tem uma respondendo o que eu perguntei. E aí eu fico esperando que a audiência entenda o que tá acontecendo ali e vamos só pro próximo assunto, porque... Fica desconfortável você dizer, não, você não respondeu o que eu disse. Fica até deselegante, né? Porque você não respondeu o que eu disse. Você poderia responder o que eu perguntei? Mas, enfim, aí eu consigo ver nisso, porque quanto mais brutal o crime que a pessoa cometeu, mais perturbadora ela é. E essa coisa que eu aprendi muito com os psiquiatras, que eles analisam muitos olhares, tem aquela coisa do crazy eyes, daquele olhar do louco, aquelas pupilas que elas não giram juntas. Você vai assim na filigrana percebendo. E tu ficou bom nisso daí, né? Não, eu tô longe de ser um especialista. Tudo bem, mas eu consigo. Sim. Consigo. Por isso que eu vejo nas interpretações dos atores, eles conseguiram captar isso. A preparadora de elenco, assim,
percebeu, você vê, por exemplo, o próprio Alexandre Nardoni, ele tem um olhar diferente. Você olha, tudo bem que você vem com vício, eu já sei o que esse cara fez, então o meu olhar sobre ele já vai enviesado, sim. Mas aí quando eu tô lá na penitenciária, que tem uns anônimos saindo, tipo, eu percebo isso. E tem ainda aqueles que você vê que tem um olhar, por exemplo, o psicopata, ele passa batido. Ele passa batido, ele vem com um olhar, tu não percebe, você só vai perceber, ou eu, no caso, quando eu vejo um laudo antes, né? É difícil eu conversar com um preso antes eu saber o que ele fez. Tá. Então aí eu já vou lá nos laudos psicológicos, já falo assim, esse aí, tipo, é diferenciado, né? Quando tu vai conversar com os caras que são diagnosticados como psicopatas nesses laudos aí, a interação, ela é diferente em que medida, cara? Na minha interação, não. Não? Uma coisa que eu faço sempre, que eu aprendi com uma chefe que eu tive lá na revista Veja, com a Thaís Oyama, eu aprendi muito a tratar todo mundo respeitosamente. Então não é porque o cara matou a mãe que eu vou lá e ser mal educado ou grosseiro com ele, não. Até porque eu tenho que estar agradecendo ele estar colaborando com o meu trabalho, né? Que ele podia simplesmente dizer, não vou falar nada, não vou... Ah, sim. Então eu trato com todo respeito. Mas e ele contigo? Não é uma questão de respeito. Especificamente o cara que é psicopata. Tem isso que você estava falando, que ele consegue disfarçar melhor quem ele é no olhar, porque numa saidinha dessa daí eu olho e eu sei quem que é o assassino, pelo olho. O psicopata, você acabou de falar aí que ele é um pouco diferente, né? Ele também interage diferente contigo? Não, interage igual. Igual? Igual. Porque a psicopatia, a maior habilidade do psicopata, do sociopata, do condutopata, não sei como agora estou chamando, a maior habilidade dele é passar despercebido no meio da sociedade. Tu entra no metrô lotado, vai ter uns psicopatas ali, mas tu não vai identificar porque ele tá... Por exemplo, mas se entrar lá um esquizofrênico que aí acha que tem alguém perseguindo ele, tu vai perceber que o cara tá... No mínimo alterado. Então, mas o psicopata não. Entendi. E essas conversas são mais tensas ou também não? Não, aí não. Eu não... Porque também se eu ficar tenso ou se eu ficar com algum tipo de medo, receio, aí eu não consigo trabalhar, né? Mas isso tu construiu com o tempo também. Imagino que as primeiras foram tensas, não foram? Foram medo. A primeira vez que eu entrei na penitenciária, eu tava me cagando. Medo, tipo... Se der uma merda aqui... Eu imagino, assim, é um trabalho de... me parece bastante risco, né, cara? Sim, mas aí depois você vai se habituando, porque vai ficando normal. Por exemplo, uma coisa que eu sei que eu tinha muito pesadelo, porque quando você vai estudar o processo, no processo vem tudo. Então, por exemplo, se a Elise, o marido, no processo vai ter as fotos da perícia do corpo do marido esquartejado. Isso é uma coisa horrível de se ver. Uma coisa horrível. A foto dos pais da Suzane depois das porretadas que os irmãos Cravinhos tá uma coisa horrenda, filme de terror mesmo. Então no início eu ficava muito impactado, ficava perturbado, tinha pesadelo, sabe, tipo, mas aí de tanto, tem que passar por isso, né, eu escolhi fazer isso e ir em frente. E aí, só que aí você vai se habituando, você vai tornando aquilo corriqueiro. Não me acostumar porque volta e meia, no livro Tremembé, eu achava que já tinha visto de tudo. Aí tem uma história aí de uma mãe que ela matou a filha de fome. Nossa! E aí ela submeteu a filha lá a um ritual, que ela botou a filha num jejum. O jejum só acabou quando a menina... Só que aí eu vi toda a história e tal, eu tinha uma parte do processo que não tava perícia. Só que aí, como não era uma história, ela não tem um capítulo só pra ela, a história dela tá diluída num capítulo lá... X. E aí eu falava, não, minha pesquisa não ia tão profunda como se ela fosse ter um capítulo só para ela. Então eu fiquei contente só com o processo de execução penal dela, que tem os laudos psicológicos, tem a sentença, tem a denúncia do Ministério Público, a história estava redonda. No processo de execução penal não tem a foto das perícias. Só que aí eu já tinha terminado praticamente escrito esse livro
E eu tenho a Vivian, que é uma assistente jurídica, que ela me ajuda muito, ela que vai atrás desses processos. E aí ela me mandou o processo penal. Eu falei, já que mandou, vou dar uma lida. Né? Eu tinha pedido, manda aí, mas eu fui dar uma lida. Quando eu vi as fotos da menina, porque a mãe, ela é filha de fome, mas ela tenta emplacar a tese de que a menina morreu em casa de uma morte natural. E aí ela leva a filha morta pro pronto-socorro da Santa Casa, dizendo que a menina tava desmaiada. Só que eles chegam lá, a menina não tava desmaiada, a menina tava... E desnutridaça. Cara, aí eu não tinha visto as fotos. Quando eu fui ver a foto dela lá nessa pronto atendimento, e aí fiquei impactado. A mulher, a criança, que era uma criança, ela tinha 12 anos, 13, ela tava... Mas, tipo, não era simplesmente um osso coberto de pele, era uma pele meio derretida, assim, que formava todo é como se fosse um esqueleto de cera. Entendi. Era uma coisa assim, com os olhos fundos, e aí eu fiquei impactado, muito assim também, né? Especialmente porque é uma criança. Exatamente, como que a mãe... como que a mãe faz isso com a própria filha? E, bom, sem entrar muito em detalhes, mas nesse caso o laudo psicológico indica ali algum... Indicou psicopatia. Entendi. Porque a história ela é mais a fundo, porque a mãe, ela convence a filha em algum momento em que a filha tem que ser submetida a esse jejum infinito. Esse jejum infinito, que era uma purificação, que sempre mete religião no meio, usam religião de forma equivocada, convence a menina e dá um diário lá pra menina ficar escrevendo e submete a menina a isso. Tipo, a menina, por último, a menina se convence de que ela tem que fazer esse jejum. Por último, no diário ela já escrevia que lá no céu, que ela queria que o irmãozinho também fizesse, para eles irem juntos pro céu com o irmãozinho. Meu Deus. Achava que ia encontrar a vovó, que tinha morrido, e a criança se convence. Nossa, é uma que história coisa horrorosa, meu perturbadora, irmão. Mas essa história tá completa aí, que é aquilo que a gente tava falando, né? Tipo, entre as histórias dos famosos e dos anônimos. São essas e similares que vão surpreender o leitor. Parecem bem chocantes, inclusive. E você tem uma coisa que eu percebi muito agora na sala de roteiro, que é como a realidade ela atropela a ficção, mas ela atropela assim como se fosse uma locomotiva desgovernada. Tipo, é impressionante como, se você numa sala de roteiro inventar uma história dessa, de uma mãe que vai submeter a própria filha a um ritual em que ela vai ter que entrar num jejum infinito até morrer, ainda dá um diário pra menina escrever, e a menina escreve todo o processo lá de purificação. Isso é de uma surrealidade assim que não... Que nem numa sala de roteiro, a galera... Não, você passou do ponto. Isso não existe. Você exagerou demais, baixa a bola aí. Não é a mãe, é a vizinha que tá submetendo a criança. Entendi. Tipo... Porque realmente passa do que a gente consegue considerar monstruoso, né? Porque isso daí é mais monstruoso do que o que a gente imagina ser monstruoso. Sim. Tem uma história de uma mãe que ela é filha de 12 anos. Levava pra um canavial, lá todo mundo cortava cana, e a menina. E a menina se convencia de que aquilo que a mãe dizia que era um trabalho era importante para sustentar a casa. E aí tem uma hora que a filha diz assim: mãe, eu não quero mais trabalhar, não aguento mais, eu sinto dor. Ela: olha, já que tu não quer mais, sai de casa, e bota a menina para fora de casa. E a menina volta: não, mãe, agora que eu quero, né? Porque tava na rua. Isso assim é de uma violência que tu não acredita. Se você me contar, eu não vou acreditar. Para eu acreditar, eu tenho que ler o processo, ver o depoimento, ver a sentença, ver a denúncia do Ministério Público, ver o interrogatório do criminoso, ver os depoimentos das testemunhas, que ainda assim eu ainda fico duvidando.